Então, gente, a gente hoje vai iniciar um conteúdo novo. Vamos ver uma nova área da filosofia, mais conhecido como epistemologia. E a gente vai fazer uma introdução bem geral, assim, baseando-se no livro do Richard Feldman, Epistemologia, que vai ser a base para a nossa disciplina. Então, vamos lá. Antes de a gente iniciar propriamente o nosso conteúdo, né, adentrar dentro do conteúdo, convém aqui explicitar alguns pontos que a gente vai trabalhar durante nossa aula de hoje. Só por uma questão assim, de organização mesmo, né? Então, no tópico 1, a gente vai ver o que que é a teoria do conhecimento, né? O que que significa essa área, o que que ela trabalha, quais são as questões que ela está preocupada e o que que é propriamente a área, né? Já no tópico 2, a gente vai ver o que que é perspectiva estandarte. Vai ser quando a gente vai começar a adentrar no conteúdo, sim, uma das nossas definições iniciais. Depois, no tópico 3, a gente vai ver os tipos de atribuições de conhecimento, que a gente vai ver quais são os saberes que existem e quando que a gente pode, e qual tipo de saber a gente atribui a determinada pessoa ou animal em determinada situação, ou, ou algum caso, assim, específico. E já no ponto 4 a gente vai ver a análise tradicional do conhecimento, a ATC, aí a gente já vai estar bem dentro do conteúdo, e a gente vai ver ali a definição propriamente do que é conhecimento, a primeira definição. Depois a gente vai ver no ponto 5 uma objeção ao ponto 4 da análise tradicional do conhecimento, que é o problema de Gettier. Então, o que é a teoria do conhecimento? Para ser bem sucinto assim, a teoria do conhecimento é uma reflexão filosófica sobre a natureza do conhecimento, né? Mas o que que isso quer dizer, né? Porque geralmente quando vem natureza atrelada a algum conceito, a gente já fica meio que meio que perdido, né? Porque eu pelo menos sou assim, né? Quando eu via essa palavra natureza atrelada a algum conceito, já ficava assim, gente, o que que isso quer dizer? Mas então, uma reflexão filosófica, propriamente, é aquilo que a gente faz obedecendo alguns critérios, né? Que não convém aqui a gente falar sobre eles, mas de um modo bem geral, quando a gente quer fazer uma reflexão filosófica, a gente vai argumentar a favor de alguma tese, né? E esse argumento vai vir com uma tese, vai vir com reserva, qualidades, dados, com diversos critérios que a gente tem que seguir para defender uma tese, né? E a natureza, propriamente, a gente fala quando a gente fala em estudar a natureza de alguma definição, por exemplo, a natureza da virtude, a natureza do conhecimento. Antes de a gente estudar a natureza, quando a gente fala que a gente vai estudar a natureza, é porque a gente pressupõe que aquilo existe, né? Por exemplo, se a gente vai estudar a natureza do conhecimento, a gente está pressupondo que o conhecimento existe, entende? Porque não tem sentido a gente estudar a natureza do conhecimento se ele não existisse. Então, já que ele existe, o que é o conhecimento, né? E é isso que é propriamente estudar a natureza do conhecimento, é perguntar o que que é o conhecimento, ou a natureza de qualquer outra coisa, né? A natureza da virtude, o que que é a virtude, né? Mas, e isso também é a questão, assim, que é principal dentro da epistemologia, né? O que que é o conhecimento, né? Não só essa questão, mas também, se possível saber o conhecimento, né? Será que é possível a gente conhecer as coisas? Será que é possível a gente atingir o conhecimento? Essa também é uma das questões principais dentro da epistemologia. Também dentro da epistemologia, a gente tem uma epistemologia primária e uma epistemologia social. A epistemologia primária vai ser o que a gente vai ver aqui hoje, assim, sabe? Alguns conceitos iniciais, básicos, e já a epistemologia social vai ser uma área da epistemologia que vai misturar o ramo da ética com alguns conceitos assim epistemológicos, né, propriamente. Uma boa maneira também de entender ali no nosso tópico
tópico 3 ali da filosofia do senso comum, a gente pode entender a epistemologia, né? Porque teoria do conhecimento eu não falei, né? Mas teoria do conhecimento também pode ser, é a mesma coisa que epistemologia, tá? A filosofia do senso comum, como alguns filósofos gostam de chamar, é meio que uma atividade, assim, porque a epistemologia ela se diferencia um pouco de alguns ramos da filosofia, porque ela tem uma certa prática, né? Uma certa prática no sentido, assim, de a gente fazer mesmo, analisar, assim, sabe? Não que a filosofia não seja só análise, né? Porque tem bastante análise em todas as outras disciplinas que existem dentro da filosofia. Mas parece que, assim como a ética prática, né? Existe essa parte da filosofia, da epistemologia, que a gente tem uma análise de frases que a gente fala no dia a dia, atrelada ao conhecimento, né? E aí alguns filósofos chamam isso de filosofia do senso comum, no caso, né? Porque quando as pessoas falam, porque a gente vê no dia a dia, né? Muitas pessoas usam a palavra conhecimento diariamente, né? A palavra conhecimento não foi propriamente os epistemólogos que inventaram, foi uma coisa que já está embutida dentro do nosso linguajar, né? Dentro da sociedade. Então, essas falas que remetem à palavra conhecimento, né? Que na verdade não é uma palavra, dentro da filosofia é um conceito, né? Mas que remetem propriamente a esse conceito do conhecimento, a gente faz uma análise dessas sentenças que são ditas por aí, né? E é isso que é chamado de filosofia do senso comum. Agora, o nosso tópico 2, o que é a perspectiva standard, já entrando assim, nos conceitos iniciais, né, da epistemologia primária. A gente pode entender por perspectiva standard, que do inglês seria perspectiva padrão, né? A gente pode entender por isso que existe um certo padrão, né? Como o nome já diz, existe um certo padrão de perspectiva dentro da sociedade. O que isso quer dizer, né? Existe certas percepções dentro da sociedade que são compartilhadas e que são vistas de uma mesma maneira por várias pessoas, tá? Então, muitas pessoas vão atrelar esses saberes, né, essas perspectivas que ela tem, às fontes de conhecimento, né? O que isso quer dizer? Tipo assim, que a perspectiva standard, ela está intrinsecamente ligada às fontes de conhecimento, né? A nossa percepção que a gente tem do mundo, das coisas à nossa volta, por exemplo, do nosso ambiente imediato aqui e agora, ela está ligada com as nossas fontes de conhecimento. E uma dessas nossas fontes de conhecimento é a percepção, né? A gente só consegue perceber as coisas aqui na mobília do real agora porque a gente tem a percepção, né? Uma definição mais propriamente da percepção seria que os nossos sentidos, né? Ou seja, a visão, o olfato, o paladar, a audição, eles estão ligados com a nossa consciência. Por eles estarem ligados com a nossa consciência, a gente consegue fazer uma distinção da mobília do real, né? Daí por isso que a gente consegue conhecer nosso meio ambiente imediato agora. Por exemplo, eu consigo distinguir que tem um computador aqui na minha frente, né? E eu consigo ter esse saber, né? Outros saberes que as pessoas também possuem e que também compartilham por aí são os conhecimentos científicos, né? Ou seja, a gente compartilha conhecimentos científicos entre as pessoas, como, por exemplo, a gente pode chegar numa pessoa e falar bem assim, aquela pessoa bebe demais, né? Então, ela pode ter cirrose, sabe? Isso é um conhecimento científico e que está ligado também com uma das nossas fontes de conhecimento, que é o raciocínio, né? Porque a gente sabe que a ciência ela trabalha com o quê? Com o raciocínio, que é o quê? A gente tem uma análise da natureza,
de uma certa repetição que acontece, e observando essa repetição, a gente tira uma conclusão, e dessa conclusão a gente meio que tira, né, alguma coisa dali, né? Por exemplo, uma pessoa bebe demais bebida alcoólica, então, e todas as pessoas que bebem demais bebida alcoólica têm cirrose. Então, deve ter alguma coisa atrelada ali, né? Porque tem uma repetição e tem uma conclusão, um efeito e uma conclusão. Isso é uma análise meio que racional da coisa, assim, sabe? Que também é uma coisa, é uma fonte de conhecimento nosso, né? A capacidade de a gente fazer um raciocínio sobre as coisas é uma fonte de conhecimento nossa. Lógico, né? A gente não faz um raciocínio propriamente dentro da sociedade, né? Tipo, geralmente, esses saberes científicos, eles vêm por outras fontes de conhecimento, que seria o quê? O testemunho, né? A gente não fica fazendo raciocínio, fazendo ciência ali no cotidiano, no dia a dia, né? Mas eu não botei aqui o testemunho, mas existe outras fontes de conhecimento também, como insight racional, introspecção, enfim, existem outras fontes de conhecimentos que eu não coloquei ali. Mas o testemunho seria propriamente isso, né? A gente está numa sociedade que compartilha saberes e informações, não é? Não precisa necessariamente de testemunho jurídico, né? Ou algo tipo assim. Mas o testemunho no sentido que a TV, o rádio, as redes sociais, a conversa no dia a dia tem informação ali, entendeu? E às vezes nessa informação pode vir um conhecimento científico ali, por que não, né? A gente também tem o passado, né? Que a gente diz conhecer coisas do passado. Por exemplo, fatos históricos, né? A gente pode dizer que que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, né? Como é que a gente sabe disso propriamente, né? Porque a gente tem uma memória constituinte disso, sabe? Eu não sou historiador, né? Mas eu sei que dentro da história existe vários artefatos, assim, sabe? Vários artefatos que nos ajudam a descobrir a identidade os acontecimentos que aconteceram em uma determinada época, assim, sabe? Existem várias fontes que ajudam a gente a descobrir o que aconteceu naquela época, assim, sabe? Como uma escultura, como um pedaço de uma escritura, sei lá, qualquer coisa assim que seja de uma determinada época, ela ajuda a gente a conhecer aquela época, né? Como uma fonte histórica, né? E a gente consegue isso através e isso acaba meio que se tornando uma memória pra gente, né? Porque uma as coisas que constituem talvez uma nação assim sejam ah, sejam isso, sabe? Tipo as esculturas, as coisas sagradas que constituem uma nação fazem dela uma memória, né? Fazem parte da memória da nação. Então, acho que era isso no segundo ponto. No terceiro ponto, a gente vai ver os tipos de atribuição do conhecimento. Aqui a gente já começa a entrar, provavelmente, no conteúdo. E existem alguns tipos de conhecimentos, né? Que é o know-how, o carro tá passando, né? O know-how, o know-that e o conhecimento por familiaridade, né? Existem esses três tipos de conhecimento dentro da análise tradicional do conhecimento, né? Que a gente não chegou nesse ponto ainda, mas são esses três tipos de conhecimento que existem aí. O que é o know-how propriamente, né? A gente atribui esses três tipos de conhecimento para determinadas pessoas e determinados animais em determinadas circunstâncias, tá? Então, o know-how, por exemplo, o know-how é o saber como, né? É o conhecimento, assim, que talvez seja mais fácil de provar, assim, sabe? Porque o know-how é um conhecimento que te pressupõe uma habilidade e uma ação, né? Tu tem uma habilidade e tu vai demonstrar essa habilidade. Se tu sabe demonstrar essa habilidade, logo tu tem o know-how, tu tem o saber como, né? Por exemplo, o meu cachorro sabe como fazer um gol.
né? Aí tu vai lá e bota o cachorro, tem naquelas TVzinha lá que aparece, né? Ah, no Faustão. Aparece lá o cachorrinho lá e vai e faz o gol, né? Lá é um saber como, né? Ah, ou, por exemplo, eu sei como jogar xadrez, né? Ou eu sei como jogar futebol, sabe? São coisas assim que não pressupõem o nosso próximo ponto, que é o saber que, entendeu? O saber que, ele parece que é o oposto do saber como, assim, sabe? Ele é, ele é uma coisa que te pressupõe uma teorização da coisa, né? No sentido que tu tem que saber que alguma coisa, né? Por exemplo, ahn, eu sei que saber as regras do xadrez é muito importante para te ganhar a partida, tá? Isso é diferente de tu saber como ganhar o xadrez, né? Porque tu saber como jogar o xadrez, até pode ser que tu seja melhor do que a pessoa que sabe que as regras do xadrez são importantes para ganhar o xadrez, né? Tu pode jogar melhor do que ela, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa que sabe que, ela pode jogar melhor do que tu porque ela tem a técnica, né? O saber que é isso, né? Ele te pressupõe uma técnica, diferente de uma habilidade do saber como, né? Já no conhecimento por familiaridade, a gente tem uma, uma familiarização, é aquele sentimento que a gente sente, tá? Quando a gente reconhece alguém na rua, por exemplo, assim, sabe? A gente vê aquela pessoa na rua e fala assim, nossa, eu conheço aquela pessoa de algum lugar, sabe? A gente se sente familiarizado com ela. Isso é um saber por familiaridade, tá? Ele não pode ser confundido com conhecimento, tá? Ele não é um conhecimento propriamente proposicional. O que eu quero dizer com isso, né? O conhecimento proposicional seria o conhecimento know that, né? O conhecimento saber que, né? Ele não pode ser confundido com esse, porque quando a gente confunde ele com o saber que, a gente tá misturando as coisas, tá? Porque o conhecimento por familiaridade, quando a gente vê alguém na rua e a gente se sente familiarizado com ela, não é necessariamente que a gente conhece a pessoa, né? A gente conhece alguns fatos sobre ela. Porque é diferente tu conhecer a pessoa e conhecer alguns fatos sobre ela, né? Por isso que a gente não pode confundir conhecer a pessoa com conhecer alguns fatos sobre a pessoa, estar familiarizado com ela, né? E acho que era isso. Ah, é importante falar também que o Know That é, é, é o que preocupa os epistemólogos, assim, sabe? É o que é onde os epistemólogos vão se desbruçar, assim, sabe, para investigar, entende? Porque é ali que está a, a verdadeira a verdadeira o X da questão, assim, sabe? A gente pode ter conhecimento de alguma coisa, a gente pode saber que alguma coisa, porque saber como é muito fácil. Ter a familiaridade, tá, ok, tu tem a familiaridade ali, mas agora quando tu tem uma teorização, quando tu diz saber alguma coisa, já é um pouco mais sutil, né? Já exige assim um epa, né? Como assim tu sabe, né? Mas acho que era isso, então. Vamos pro ponto 4. Então, a análise tradicional do conhecimento, né? Hum, a gente pode, então, começar, né, com uma definição bem brusca, assim, né? Que conhecimento é crença verdadeira justificada, né? De acordo com a TC é isso, tá aí jogado, né? Mas o que que isso implica propriamente, né? Uh, que a gente tem alguns critérios dentro do conhecimento, né? Para a gente atingir a análise tradicional do conhecimento vai dizer isso, né? Para a gente atingir o conhecimento propriamente, a gente tem que ter alguns critérios, né?
E quais são esses critérios? Vai ser a crença, a justificação e a verdade. Crença verdadeira justificada. Vão ser esses três critérios que a gente tem que atingir, que tem que ter para atingir o conhecimento, né? Então, propriamente a crença, né, iniciando pelo primeiro, pelo primeiro princípio do conhecimento, né, que agora a gente até dentro de uma análise da natureza do conhecimento, né, uma das análises, no caso, né, que seria o conceito de crença, né. Os epistemólogos, em geral, assim, eles não se preocupam tanto com a questão de crença, assim, sabe? O que é a crença propriamente, porque talvez isso seja mais pro ramo da psicologia propriamente, né? Por que que a pessoa tem determinada crença, algo tipo assim, isso é mais o ramo da psicologia. Mas a gente só pressupõe que a crença é considerada uma proposição como verdadeira, né? Mas é importante a gente salientar aqui que a crença, ela é um termo independente dentro da análise do conhecimento, né? Dentro da natureza do conhecimento. Dentro da natureza do conhecimento tem a crença verdadeira justificada. Esses três conceitos que tem dentro do conhecimento são independentes, são termos independentes. Por que que eles são termos independentes? Porque caso tu não tenha um, tu não vai ter o conhecimento, né? E não é porque que tu tem um, tu vai ter o outro. Tu pode ter um e não necessariamente ter o outro. Ou um dos dois que sobraram, entende? E por isso que tu não vai ter o conhecimento, né? Mas a crença, assim, ela tem um outro pressuposto que é interessante a gente ressaltar aqui, que é se a gente não acredita naquela coisa, se a gente não acredita numa coisa, então a gente nunca vai ter, provavelmente, saber aquela coisa, sabe? Porque o primeiro passo para a gente querer saber algo é acreditar, né? É acreditar naquilo, que aquilo pode ser verdadeiro, né? Mas também é importante a gente fazer uma distinção aqui para salientar a independência da crença, assim, né? Para demonstrar, assim, como ela é independente, assim, sabe? A gente pode ter simplesmente só crença em alguma coisa, sabe? Por exemplo, a gente tem, como eu falei, dentro da natureza do conhecimento tem a crença verdadeira e justificada. A gente pode ter só crença e não ter justificação, por exemplo, né? A justificação, no caso que eu vou explicar depois ali, seria, de início, assim, seria ter boas razões para acreditar, né? Mas, e também ter boas razões no sentido de ter os nossos sentidos a favor da gente no momento de acreditar em alguma coisa. Nossos sentidos, ou seja, a visão, o olfato, paladar, nossas fontes de conhecimento também, raciocínio, tudo isso, né? A percepção, todas as nossas fontes de conhecimento da, a favores da justificação, né? A gente pode ter simplesmente só crença, sem justificação. E isso pode pressupor um certo tipo de fé, né? Um certo tipo de lado de a gente crer por crer, né? Mas enfim. O outro conceito que a gente tem, né, é a verdade, que a gente pode definir através da teoria da correspondência, né, que é uma das teorias que a gente tem, que diz que a verdade, ela é algo externo ao sujeito e independe dele, assim, sabe? É algo que acontece no mundo, propriamente, e que independe da vontade do sujeito, assim, sabe? Por exemplo, aqui tá chovendo, né? Tá chovendo mesmo. Ou seja, é algo que tá acontecendo no mundo, entendeu? E não depende de mim e é externo a mim. Então, isso é considerado uma verdade dentro da análise da teoria da correspondência, né? Já o ponto da justificação, né, que significa ter boas razões a favor de uma determinada proposição, como eu tinha dito, não necessariamente, né, tipo, a gente tem,
Na verdade, o que significa a gente ter boas razões a favor de uma determinada proposição, né? O que significa isso, ter boas razões? Ter boas razões, eu acho que, como eu comentei já, é a gente ter os nossos sentidos a favor da gente, né? A gente ter as nossas fontes de conhecimento a favor da gente. Porque a gente tendo nossas fontes a favor da gente, a gente tem boas razões para acreditar em alguma coisa, né? Porque as nossas fontes de conhecimento são fontes de conhecimento, né? Então a gente estaria justificado em acreditar nas coisas através da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição. E uh, a gente estaria justificado por isso, né? Mas é interessante a gente perceber também que a, a independência da justificação, né? Assim como a verdade tem sua independência, a crença tem sua independência, a justificação também tem sua independência, né? Como, por exemplo, a gente pode fazer alguma afirmação que ela seja verdadeira, ou seja, uma afirmação de acordo com a teoria da correspondência, né? Algo que acontece externo ao sujeito que independe dele, né? A gente pode fazer uma afirmação sobre isso, sobre o mundo, mas a gente não está justificado sobre aquilo, né? Por exemplo, eu posso afirmar que está chovendo lá fora, tá? Só que vamos supor que aqui tivesse tudo fechado, minha janela estivesse fechada e, e eu não tivesse ouvido barulho nenhum de chuva, né? E eu não tivesse visto previsão do tempo nem nada, entendeu? Eu simplesmente falei, tá chovendo lá fora, né? E eu chutei isso, né? Chutei. Ou seja, eu acertei por sorte. Eu abri a janela e vi que estava chovendo. Eu acertei por sorte, entendeu? Isso a gente vai ver no próximo ponto, que a gente vai ver no próximo ponto, que é o ponto 5, que é o problema de Getcher, né? Mas a gente deixa pra lá. Só que só pra gente ver que a independência, né, da justificação, que a gente pode ter uma verdade, né? Mas nem por isso a gente está justificado nela. Porque como é que a gente soube que estava chovendo lá fora se a gente não tinha nem um meio para saber, entendeu? A gente não estava com os nossos sentidos para saber que estava chovendo lá fora. Mas enfim, então vamos para o nosso ponto 5, né? Então, como a gente ia comentando agora no ponto 4, o Getcher ele vai diretamente nesse ponto, né? Ele vai fazer uma objeção à análise tradicional do conhecimento e vai se perguntar se as propriedades do conhecimento são suficientes, né? Ou seja, se a crença verdadeira é justificada, será que isso é suficiente mesmo para a gente atingir o conhecimento? Getcher, parece que acho que não. Parece ou que tem que, talvez, atribuir alguma coisa, acrescentar alguma coisa dentro desse conjunto, né? Ou tirar alguma coisa, provavelmente. Existe alguns casos do Getcher, né? Que é, por exemplo, do Ford e também do caso das moedas, né? São bem famosos, mas eu, por escolha de didática, assim, optei por fazer por trazer um problema estilo Getcher, tá? Que é a ovelha no campo do Roderick Schihausen. Perdoa o meu inglês, né? Roderick Schihausen, sei lá, esse nome aí. Então eu trouxe esse por uma questão de didática, assim, sabe? Porque no fundo tem a mesma ideia, assim, que o problema do Getcher, né? Então, o exemplo é uma ovelha no campo, né? Eu vou ler aqui porque eu acho que fica mais didático, assim, sabe? Porque se eu for expor o problema exatamente na minha cabeça, assim, pode ser que eu embanane tudo e não consiga expor claramente, né? Mas vamos supor assim, suponha que um pai esteja andando com um carro com seu filho no banco de trás e passa por uma longa estrada rodeada por um campo aberto, tá? Diante disso, ao decorrer da estrada,
O pai olha para o campo e vê o que se parece exatamente com uma ovelha. Assim, o pai crê justificadamente. Ele crê justificadamente porque ele viu um animal que se parece exatamente com uma ovelha, né? Tinha visão a favor dele, ou seja, ele tinha boas razões para crer naquilo, né? Ele olha para o animal e ele fala assim: esse animal no campo é uma ovelha. Premissa 1. O filho, distraído, lendo um livro e não prestando atenção no campo, pergunta ao seu pai se há alguma ovelha no campo. Seu pai diz sim, acrescentando: há uma ovelha no campo. Premissa 2. Diante disso, o pai do menino está justificado em crer que uma é verdadeira, uma vez que há evidências pelo que ele vê no campo. Assim, dois segue-se de um. Então ele também está justificado em crer em dois. Mas aí o que o Getcher vai falar, né? Que o animal não era uma ovelha. Ele vai dizer que o animal que ele viu no campo provavelmente não era uma ovelha, era, sei lá, uma cabra ou qualquer outra coisa que se parecia com uma ovelha, uma estátua, enfim, não era provavelmente uma ovelha, né? Então, a crença que o pai do menino formou estaria errada, né? Só que daí, olha a sacada do Getcher, né? Só que daí, dentro do campo, um pouco mais adiante, tinha uma ovelha, né? Tinha uma ovelha. Daí o Getcher vai falar bem assim: bom, é possível uma pessoa estar justificada em crer numa proposição falsa, né? Ou seja, ela vai estar justificada porque ela realmente achou uma ovelha no campo, né? Ela pensou, a primeira crença que ela teve foi falsa, né? Não tinha uma ovelha no campo. Mas depois, logo mais em seguida, apareceu uma ovelha no campo. Então, sim, há uma ovelha no campo, né? Porque a sentença é essa, há uma ovelha no campo. Mas parece que a pessoa, ela atingiu o nível de conhecimento não por uma questão de mérito, né? Porque a gente sabe que dentro do conhecimento a gente tem essa questão do mérito, né? A gente quer saber como é que tu atingiu esse teu saber, né? Porque o teu saber não cai do céu, né? Então a gente quer saber como é que tu atingiu isso, entende? E parece que nesse caso foi por sorte, sabe? Foi uma coisa que deu muita sorte de ele ter encontrado uma ovelha no campo, né? Então, o Getcher vai falar que às vezes a gente pode estar justificado em crer uma proposição falsa, né? E, e, e a gente está justificado justamente por sorte, pura sorte, né? Então, se o segundo princípio que ele postula, né, que o primeiro é esse, é possível para uma pessoa estar justificada em crer uma proposição falsa, e o segundo é se S está justificado em crer em P, e P acarreta Q, e S deduz Q de P e aceita Q como resultado dessa dedução. Então S está justificado em crer em Q. Meu Deus, que é isso, né? Então, se o sujeito está justificado, ou seja, se o pai do menino está justificado em crer que há uma, há uma ovelha no campo, ou seja, não, o pai do menino está justificado em crer que esse animal é uma ovelha, e P, esse animal é uma ovelha, acarreta que, sim, há uma ovelha no campo, e o pai do menino deduz que P, deduz, deduz Q de P, ou seja, esse animal é uma ovelha, e sim, é uma ovelha no campo, e aceita Q como resultado dessa dedução, ou seja, a conclusão, então essa está justificada em crer em quê? Né? Em crer que sim, há uma ovelha de fato no campo, né? Só que daí a gente vê de novo, né, que ele está justificado em crer sim, né? Só que parece que a justificação dele foi para água abaixo, foi uma coisa por sorte, né? Foi algo que ele atingiu o saber, mas ele atingiu o saber por sorte. Então o Getcher ele tem essa pegada assim, essa percepção
que trouxe à tona vários outros problemas, assim, para o ramo da epistemologia, sabe? Porque foi propriamente o Gettier que inaugurou, que alguns filósofos dizem, né, que inaugurou a epistemologia contemporânea, assim, né? Porque até então estava resolvido o problema do conhecimento lá com Platão, né? Que, se eu não me engano, era crença amarrada. ahn, não vou lembrar os três termos. Mas para alguns filósofos já estava resolvido propriamente isso, né? Com Platão. E o Gettier ele vai fazer justamente isso, ele vai trazer um assunto que estava meio que esquecido assim à tona de novo, né? E ele meio que abre assim um ramo da epistemologia contemporânea para a gente começar a investigar assim várias coisas, né? E eu acho que dentro assim da epistemologia contemporânea, eu acho que é assim uma das áreas que mais tem questões para se trabalhar assim, né? Porque ah, porque não só propriamente para filosofia, né? É um ramo da filosofia, mas é um ramo assim que mexe em várias camadas da sociedade, né? A epistemologia propriamente, ela vai mexer assim em diversas áreas dos saberes, ciência, física, literatura, humanas, tudo, sabe? Mexe em tudo. Então, assim, é uma coisa assim que tá aí e que a gente tem que, tem que trabalhar sobre, né? Ahn, então, acho que era isso sobre Catcher e análise tradicional do conhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, tchau, obrigado.